Programa Cristo em Nós entrando no ar, e hoje um programa especial. No de hoje nós temos a participação da missionária Rita Salomé, uma angolana que Deus tem usado ela para evangelização, para cura, para libertação por esse mundo afora. Ela acabou chegando de viagem, a gente vai perguntar a ela sobre isso também, mas eu queria conversar com ela porque às vezes a gente fala assim, uma pessoa que viaja tanto, como é que é a vida? Pastora? Pastora não, missionária. Ih, profetizei, hein? Missionária, conta um pouquinho pra gente da tua conversão. Missionária tá passando uma temporada, mais ou menos um mês, né, missionária, em Petrópolis, pregando em várias igrejas. E olha, Deus tem usado como canal de uma forma poderosa. Conta pra gente da tua conversão. Amém. Eu me converti há 17 anos. Eu estava numa situação muito desesperada quando Jesus apareceu na minha vida. Eu estava grávida, tinha 6 meses e tinha programado me suicidar, porque o sofrimento que eu estava vivendo na época era tanto, porque o meu marido na altura rejeitou completamente a gravidez. Eu não conhecia Jesus, não conhecia ninguém, então projetei ir para uma ponte, me jogar de forma que o meu filho morresse junto comigo. Foi aí que Jesus entrou na minha vida, foi aí que eu encontrei uma amiga que já não via nos tempos da faculdade, ela me viu grávida, fez festa e tudo mais, e essa minha amiga é que disse, olha, a situação que tu te encontras, do jeito que tu te encontras, eu vou te apresentar uns amigos que eles vão te ajudar, eu vou te apresentar uma missionária e vou te apresentar um meu amigo chamado Jesus. Aí ela foi me levar em casa, portanto ela me viu na rua, eu já pronta para, já tinha armado, o Satanás já tinha armado o círculo todo que é para eu me jogar na ponte. Ela foi usada por Deus para me impedir de jogar na ponte, me levou para lanchar e eu só estava ligada, preocupada com aquela ponte que eu ia passar por lá e ia me jogar, e ela estava ali me impedindo e eu estava meio preocupada porque estava todo o esquema armado e ela ali conversando e eu sem saber que Deus já estava usando aquela moça para impedir eu de cometer aquele ato porque Deus já tinha obra na minha vida. Aí ela conseguiu me convencer a ir para casa sem tocar em nenhum assunto, porque ela não estava sabendo, ela estava se apercebendo que tinha alguma coisa no ar, mas não estava sabendo. Me levou para casa. Quando ela entrou na minha casa, com as janelas tudo fechado, um monte de mofo na parede, é que ela viu que eu realmente estava desesperada e precisando de ajuda. Aí foi quando ela marcou o encontro e disse, missionária Rita, amanhã nós estamos voltando aqui na tua casa e eu vou trazer a minha amiga que é missionária inglesa e vou trazer o meu amigo Jesus para você conhecer, porque eles vão te ajudar. No dia seguinte, foi engraçado, gente, foi muito engraçado. Aliás, Deus faz umas coisas na nossa vida que depois nós raciocinamos mais tarde. No dia seguinte, já estava grávida de 6 meses, eu já não conseguia dormir muito por causa da barriga. Na madrugada, portanto, na véspera da madrugada, né, eu acordei, eu disse, não, Deus, vai vir um homem aqui na minha casa, ele não vai pensar que eu sou porca. Então abri as minhas janelas, limpei as minhas paredes todas, limpei a minha casa toda, tudo bonitinho, botei o café na mesa para as pessoas que vinham, né, que era Jesus, o amigo dela, a missionária inglesa, ela e eu, éramos 4. Aí botei tudo, a xícara, tudo direitinho, e na hora que eles tinham marcado, a porta tocou. Eu abri, passou ela, passou a missionária, não passou mais ninguém. Eu fiquei quieta, eu disse, bem, como é homem, vai chegar atrasado, né? Aí fiquei na minha. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Incrédula, né? Sem conhecer nada, eu me agitei. Eu disse, Paula, tu falou que Jesus havia de vir aqui, o teu amigo Jesus havia de vir aqui. Já passou meia hora, como esse teu amigo aí tá atrasadíssimo. Como é que ele marca o encontro e não chega aqui? Eu estou precisando de ajuda, esse teu amigo não chegou. De repente ela olhou para mim e disse, não, Rita, ele já chegou. Eu disse, peraí. Como é que ele já chegou? Chegou tá onde? A casa é minha, não entrou ninguém. E ela disse, não, ele já está aqui, ele chegou muito primeiro do que nós. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, agora eu estava tentando resolver o meu problema, indo ali na ponte, agora ela me traz um amigo invisível que eu não vejo, entra na minha casa, eu não vejo, passa pela minha porta, eu não vejo. O que está acontecendo? Aí ela disse, não, tu para poder ver esse meu amigo, tu vai ter que fazer uma oração muito simples. Eu disse, oração? O que é isso? Uma reza? Ela disse, uma reza. Tu vai ter que fazer uma oração, uma reza, aquilo que tu quiser chamar, muito simples. Aí ela fez a oração. Quando ela fez a oração, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Foi muito bonitinho. Aí depois a outra missionária disse, eu quero orar por ti. Aí quando ela disse, eu quero orar por ti, ela disse, fecha os olhos. E eu fechei os olhos.
Quando eu fechei os olhos, eu vi um homem, todo de branco, com as mãos furadas. Eu vi que era homem por causa do porte, porque eu não via a cabeça, mas vi as mãos, os buracos. Tinha um buraco aqui na mão, nas duas mãos, e ele fazia assim para mim. E aquele negócio de abrir o olho, fechar o olho, abrir o olho, fechar o olho, eu abri o olho, ele estava ali, fechava o olho, estava ali, eu disse, meu Deus, não vou falar nada, porque elas vão pensar que eu sou maluca, não vou falar nada. E a missionária, ela já estava ligada, né, porque agora o moço tem mais experiência, e sabe que aquele processo era Deus que estava ali, era Deus purinho que estava ali, agindo tudo, e eu via sempre esse homem, e ele fazia assim, com as mãos. Aí, de repente, ela parou de orar por mim, e ela perguntou, Rita, tu está vendo alguma coisa? Eu disse, não estou vendo tudo cor-de-rosa, mas eu estava vendo. Eu disse, eu não vou falar nada, senão ela vai pensar que eu sou maluca. Aí elas oraram e tudo mais. E essa missionária falou para mim, disse, olha, é normal que as pessoas quando se convertem tenham um espírito de incredulidade, elas não acreditam muito como é que funcionam as coisas. Então nós vamos fazer uma coisa. Tu está num estado de sofrimento tão grande, então nós vamos fazer uma coisa. Hoje à noite, sem ninguém se aperceber, tu vai pedir aquilo que tu quer que Deus faça no teu coração urgente. Uma coisa que tá te preocupando bastante. Tu vai pedir, mas dentro do teu coração. Não fala para ninguém, nem abra a boca, que o meu Deus vai responder. Disse amém. Aí passou o tempo, elas foram embora, o homem também depois foi embora, eu sem perceber nada. Disse, meu Deus, o homem que chega aqui, que não bate a porta. Eu sempre com aquele raciocínio da lógica do mundo, né? Eu dizendo, mas ele bate a porta. Ele não bate a porta, ele entra aqui na minha casa, eu fecho os olhos, elas fazem uma reza, eu vejo ele, um homem com as mãos, com um buraco nas mãos. Eu disse, eu não estou entendendo nada. Passou. À noite, eu adormeci no sofá, levantei e lembrei daquilo que ela tinha falado para mim. Que eu podia fazer uma oração, né? E pedir no meu coração aquilo que eu quisesse. E naquele momento, o que ia me levar ao suicídio era o sofrimento que eu estava, que eu tinha medo que o meu filho nascesse e não tivesse, sabe, fosse doente, porque eu não comia, eu estava com muito sofrimento, porque eu sou africana, o meu marido na altura também é africano. E nós somos de tribos diferentes, então isso na África influencia bastante. E nós casamos fora da África, casamos na Europa, em Portugal, e tudo isso deu problema. Por isso é que o meu casamento virou aquela confusão toda, porque a mãe dele começou a pressionar, porque eu não pertencia à mesma província que ele, eu não tinha os mesmos ideais que ele. A mãe começou a pressionar, a mãe começou a fazer guerrinhas, e ele começou a entrar nas guerrinhas da mãe, começou a se posicionar. Aí eu acabei ficando sozinha com o bebê na barriga, e eu sem saber o que fazer. De repente entrou uma destruição no casamento, cada um foi para o seu lado, cada um pegou o seu rumo, cada um fez o que queria fazer, e eu fiquei com o bebê na barriga. Eu disse, Deus, olha, eu fui no médico, o médico disse, olha, o bebê está com muito sofrimento, eu não sei se esse bebê vai conseguir vingar, não sei se esse bebê vai estar bem. E eu disse, meu Deus, olha, eu não sei o que eu vou fazer, a única porta que eu tenho é o suicídio para acabar com esse sofrimento todo. Aí nessa noite que ela me fez esse desafio, eu pedi a Deus, eu disse, Deus, eu quero 3 coisas. Primeiro, eu quero que meu filho viva, sabe, eu quero que meu filho nasça sem nenhum problema. Eu quero que a segunda coisa, eu quero ter um parto cesariana, porque parto normal eu tinha medo, que o negócio ficasse mal e que eu sofresse bastante. Aí eu pedi cesariana, mas eu pedi uma cesariana diferente. Eu disse, Deus, eu quero uma cesariana, porque na época, eu já foi há 17 anos, quase 17 anos, a cesariana lá na Europa, a moça tinha que ficar 8 dias no hospital. 8 dias para mim é muito. Eu disse, não, Deus, eu não quero ficar 8 dias não, quero ficar 4. E outra coisa que eu quero te pedir, por causa da guerra que está entre famílias, de uma não cria filho, outra ou não é da mesma tribo, não sei o que, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que o meu filho seja a xerox do meu marido, só que eu não quero o nariz dele, eu quero o meu nariz, porque o nariz do negro era muito feio, então eu quero o meu nariz. E outra coisa, Deus, eu quero o meu caráter, porque eu acho que nenhuma mulher merece casar com um homem que só depois de beber umas 10 cervejas que ele começa a falar bem contigo. Nenhuma mulher merece isso. Então eu já estou pensando na minha nora, já estou lá pensando na minha nora. Eu disse, não, eu quero o meu caráter, porque eu converso muito, eu gosto das coisas bem explicadinhas, gosto das coisas bem colocadas, que é para até nós termos mesmo a possibilidade de resolver os problemas, porque a falta de comunicação é coisa que
que faz com que tudo se desmanche, incluindo o casamento. E era esse o problema que eu tinha, basicamente, o mais sério. Resultado, passaram uns 15 dias, eu voltei para o médico. E o médico fez a ultrassom, né? Fez a ultrassom. E ele disse, ele estava calado. Ele mexia na barriga, mexia. E ele estava calado, assim, com uma expressão admirada. Depois ele falou, ele disse, mas há uns dias atrás esse bebê não estava pronto para nascer. Mas há uns dias esse bebê desenvolveu a musculatura, desenvolveu a cara. Aí eu estou sem entender. E eu comecei a rir. E eu pensei, eu disse, o Deus das outras lá, o Deus das outras é que fez. Mas o pior estava para vir. O pior é, quer dizer que eu digo que é o pior, que foi bom, né? Eu recebi uma chamada daquela missionária inglesa. E ela disse, olha, Rita, eu recebi um telefonema de uma minha amiga da Inglaterra, que disse que eu tinha ido à casa de uma mulher orar, que estava grávida, que queria se suicidar, e que aceitou Jesus, e que essa mulher fez 3 pedidos. E eu calada no telefone. Mas ainda bem que na altura não tinha telefone de 3G, ou que é esse telefone de geração, que dá para ver a outra lá do outro lado. Eu calada, com uma expressão horrorizada. Porque era exatamente isso que eu tinha pedido. E eu falei para ela, falou para mim, disse, olha, essa tua amiga fez 3 pedidos, e os pedidos que ela fez foi esse. Fala para ela que o meu Deus vai fazer. Aí ela me ligou para contar aquilo. Quando eu desliguei, eu disse, eu estou metida numa situação difícil. Quer dizer, ela vem aqui, traz um amigo invisível. Eu tenho que orar que é para poder ver o amigo dela. Agora esse mesmo amigo dela, eu falo para esse amigo dela as minhas coisas, e a pessoa que está na Inglaterra, lá bem longe, ouve aquilo que eu estou falando. Esse Deus é fofoqueiro. Não, esse Deus é estranho demais, é muito estranho. E olha, pastora Marisa, eu vou te falar, tudo aquilo que eu orei aconteceu. Glória a Deus. Eu tive um parto cesariano, fiquei 4 dias no hospital. O médico disse, olha, é difícil ver isso, mas eu tenho que te liberar porque tu não tem nada. Tu não tem nada, é só os pontos. Os pontos vão sair, tu não tem nada. Pode ir para casa, não tem nenhuma dor, não tem nenhum inchaço. Era como se eu não tivesse tido bebê. E outra coisa, meu filho é a cara do pai, a altura do pai, tem o meu nariz, o meu caráter. O meu filho não tem nenhuma doença. Teve as doenças normais, sarampo, varicela, esse negócio aí que depois tudo passou. Hoje, ele é um jovem equilibrado, bonitinho, vive na Europa com o pai. Todas as vezes que Deus dá a possibilidade, eu vou lá, eu vejo ele, fico alguns dias com ele, mas eu vejo ele de ano em ano. Às vezes até de 2 em 2 anos. Por exemplo, eu saí de lá agora, no mês de abril, no mês de julho, e no próximo ano, só um milagre para eu poder ver ele. Porque eu não tenho agenda para Portugal, para Suíça, que é os países que eu faço normalmente quando vou para lá. Eu não tenho agenda no próximo ano. Não tenho. No próximo ano eu tenho África, tenho Estados Unidos, tenho parte da América, daqui do Brasil, Bolívia, Argentina, Chile, Venezuela, mas não tenho a Europa. Só se for um milagre, só se Deus quiser mudar. Ele está sempre mudando, né? Nós vamos ver. É o evangelho da renúncia, né? Você acabou de contar pra gente aqui que você fica às vezes 1, 2 anos sem ver o teu filho, viajando pelo mundo pregando o evangelho. Como é que é essa renúncia? Para quem está em casa agora, e eu conheço pessoas que sonham com a vida missionária, né? De poder estar nos países. A menina dos olhos do mundo é a África. Todo mundo, né, quer fazer um trabalho missionário na África. Como é que é isso? Amados, essa vida de renúncia começa primeiro por um amor que Deus coloca no nosso coração. É um amor tão grande, que não tem nada que a gente queira que não seja servir a Deus, e não tem nada que a gente deseja aqui nessa terra que não seja cultuar e fazer tudo para Deus. Essa é a primeira coisa. É um amor pelas vidas, é um amor pelo próprio Deus, que se torna numa adoração extravagante, que é dar para Deus aquilo que nos custa, que é dar para Deus muito para além do que aquilo que Ele nos pede, mas dar por amor. Então é por isso que nós vamos. Independentemente do país, independentemente da situação, independentemente da hora em que Ele nos chama, nós largamos tudo e vamos. Essa é a nossa base. Agora, sendo a África a menina dos olhos de Deus, chega a ser um pouco, como é que eu posso dizer? Não sei a palavra.
chega até a ser um pouco estranho, porque eu sou africana, saio da África para ir fazer missão nos outros continentes. E eu vejo que outros missionários querem ir para a minha África, para fazer missão na minha África. Então, é uma espécie de troca. É uma espécie de troca. É mais ou menos como a mulher que clama pelo povo. Eu clamo pelo meu povo, mas eu vou ajudar os outros povos, para Deus poder ajudar o meu, sabe? É como Jó. Jó começou a ajudar os amigos dele, que é para Deus começar a ajudar ele. Então é como eu faço. O evangelho da troca, né? Outra coisa, tantos países, né, que você passou, vou chamar você, posso, né? Tanta história, tanta coisa que você viu Deus fazendo, você viu a operação mesmo do Espírito Santo, de tudo que você passou. O que mais te marcou? Qual foi o país que bate até hoje no teu coração e diz, eu ainda vou voltar lá, eu ainda vou rever aquela situação? O que te marcou no lado bom, de você ver que o evangelho foi aceito, e do lado ruim das pessoas criarem realmente a resistência? Antes de eu responder essa pergunta, pastor, eu vou também dar continuar a resposta da pergunta passada sobre o meu filho. Agora eu consigo compreender Abraão, quando ele foi a caminho do Monte Moriá, levar Isaac, porque eu deixei o meu único Isaac por amor a esse Deus. Mas é um evangelho tanto de renúncia, que aquilo que é o melhor que nós temos, nós damos para Deus. O melhor que eu tinha, que era o meu Isaac, eu dei para Deus. Eu sei que Deus toma conta dele melhor do que eu, 24 horas por dia. Não é que eu sou uma mãe ruim, não é que eu sou uma mãe fria, distante, não. É porque eu entreguei realmente aquilo que eu tinha para o autor da vida. Então não tem ninguém melhor que pode cuidar do meu filho que o próprio Deus. Tanto é que todas as vezes que eu viajo, todas as vezes que eu estou em algum país, todas as vezes que eu estou em alguma situação, o próprio Deus, ele providencia os canais para o meu filho e o pai dele chegar até mim. Então eu fico tranquila. Agora, quanto aos países que me marcaram, que eu tenho vontade de voltar para lá, tanto pela positiva como pela negativa, é a Itália e o Haiti. Eu tenho vontade de voltar para o Haiti pela positiva e tenho vontade de voltar para a Itália pela negativa. Não voltar para viver na Itália, mas para ministrar na Itália, porque eu acho que a experiência que eu passei na Itália foi uma experiência, primeiro, uma experiência diferente, porque a Itália é o berço da idolatria. Então, tem algumas igrejas lá na Itália que precisam se posicionar em Cristo, que é para elas poderem vencer esse gigante que é a idolatria. E tem uma certa resistência das pessoas que vivem na Itália, que até são brasileiros, são africanos, tem muitas nacionalidades na Itália. Tem uma certa resistência na forma como elas devem encarar o evangelho. Aliás, não é só a Itália, o pessoal que vive na Europa, sabe? Eles, por viverem na Europa, eles são tão influenciados mesmo pelo próprio Mamon, que é o principado que age na Europa, que às vezes eles se esquecem da forma como Deus é, simples, organizado, que Deus é amor, que Deus quer que a gente adore, que Deus quer que a gente tenha uma vida de renúncia, que Deus quer que a gente pense em tudo, menos em dinheiro, menos em status, mas que pensa nele acima de tudo, sabe? Então, eu quero voltar para a Itália para poder ministrar o Evangelho, para poder dar o testemunho do Evangelho, de que Deus é o Deus da restituição, Deus da restauração. Então a Itália me ficou realmente por aqui. Agora o Haiti, no início eu criei uma verdadeira resistência quando eu recebi o convite para ir para o Haiti. Eu disse, pai, para que eu vou para o Haiti, pai? Tantos missionários que já foram para o Haiti, tantos missionários que já pregaram no Haiti, para que eu vou? Eu vou ser mais uma. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que não era mais uma, não. Não era mais uma, não. Para Deus não existe mais um. Para Deus existe a oportunidade, a diferença e o agir dele consoante a chamada que nós temos. Então eu quero voltar para o Haiti mesmo. Quero voltar e eu creio em nome de Jesus que no próximo ano eu vou voltar para aquela nação. Porque olha, ao contrário do que muita gente pensa, eu creio que o Haiti, ele vai viver, ele vai sobreviver, ele vai viver e vai contar as coisas que Deus está fazendo lá. Porque Deus está fazendo.
Deus está fazendo. De uma nação idólatra ao voodoo, está se tornando numa nação evangélica ao Senhor Jesus Cristo. Então eu quero voltar no Haiti. Não quero voltar, não. Quero voltar para o Haiti, não só por causa dos haitianos, mas também quero voltar para o Haiti por causa dos soldados que estão lá ajudando a manter a paz naquele país. É uma outra situação que me atraiu, uma outra situação que eu amei. Ministrar para os soldados, ministrar para o exército, foi uma coisa que eu me apaixonei e eu quero voltar para lá novamente. Por quê? Porque ninguém pensa que um soldado todo equipado, todo com a arma, todo fardado, tem alguma coisa para dar para Deus. Ninguém pensa. E eu quero ministrar nessa parte aí, eu quero voltar novamente, eu quero pregar para os soldados, eu quero pregar para os haitianos, e eu quero falar para eles que enquanto Deus estiver no trono, tudo vai estar bem, porque Ele vai mover céu e terra, mas Ele vai resgatar vidas, e eu quero ser instrumento na mão dele para isso. Amém. Experiência pessoal tua, com exceção da conversão, que a gente sempre quando pergunta por uma experiência pessoal, a gente lembra da nossa conversão, o nosso primeiro encontro com Deus, o nosso primeiro amor, aquela sede, aquela fome que a gente fica logo no início, porque você quer conhecer, você quer saber, você... Não que isso diminua, tá, gente? Não pode diminuir jamais. Conhecer e prosseguir em conhecer. Mas sempre que a gente pergunta assim, uma experiência, fala, a minha conversão. Qual foi a experiência que Deus te deu, que mais te marcou, independente do país onde você estava? O que você guarda no coração e fala, Senhor, aquele momento eu te glorifico até hoje por ele? Ai, meu Deus. Ai, é tão difícil responder essa pergunta, porque nós, quando estamos no campo, nós vivemos experiências com Deus dia após dia. Mas a experiência que eu vivo com Deus e que me marca é o suprimento. O suprimento de Deus na minha vida é algo maravilhoso, de um milagre, que eu só posso compará-lo depois da salvação. Porque um milagre é a forma como Deus supra as coisas na minha vida. Por exemplo, tem muita gente que se admira porque eu não estou filiada a nenhuma associação de missionário, não estou filiada a nada. Trabalho numa igreja em Goiânia nesse momento, Ministério Tenda. Beijo para Goiânia, amém. Beijo para minha pastora, para o meu pastor. Minha pastora está quase ganhando neném e eu vou para lá cuidar dela. Beijo, amém. E eu amo vocês por tudo que vocês têm feito por mim, pela forma como vocês têm me ajudado e têm me dado força para eu continuar. Então, nesse momento... Estou dando um ataque de ciúme. Nesse momento eu tô trabalhando em Goiânia. E assim, é incrível, porque Deus quando Ele dá a ordem, diz, Rita, eu vou te levar para um país que tu ainda não foi. Aí começa aquele momento de como é que eu posso dizer? Entre aspas, de namoro, sabe? De namoro. Deus conosco e nós com aquele país. Por exemplo, agora, Ele está direcionando a minha vida que eu vou ir para o Canadá. Eu ainda não fui ao Canadá. Eu fui aos Estados Unidos, mas ainda não fui ao Canadá. Então, o que acontece? Ele já está providenciando, primeiro, já está semeando no meu coração a situação do Canadá. Já está trazendo para mim o amor pelo Canadá. Já está trazendo para mim a forma como Ele quer que eu vá para o Canadá. Ele já está semeando em mim. Portanto, essa experiência é uma experiência que não tem tamanho, não dá para explicar, porque é uma coisa sobrenatural. Resultado, daqui a uns dias eu vou receber um convite para o Canadá, eu vou receber a passagem para o Canadá, vou receber toda uma estrutura que o Canadá está precisando, que eu estou precisando para estar no Canadá. Sei que o tempo que eu vou fazer no Canadá não é um mês, é mais que um mês. É mais que um mês, é mais que 2 meses e é mais que 3 meses. Então Deus já está preparando tudo. Essas coisas que Ele faz, essa preparação que Ele faz, esse providenciar, esse carinho que Ele tem pela minha vida, que tem pela vida dos outros missionários, que tem a mesma chamada que eu, que é uma chamada diferente, que é uma chamada não para abrir igreja propriamente, mas é para ajudar a alicerçar a igreja, limpar aquelas coisas que o pastor passa 365 dias do ano falando para a ovelha fazer e a ovelha não faz, e a gente chega lá e limpa tudo direitinho e transportamos a arca
da vida que está dentro de nós para aquela igreja. A igreja, ainda que esteja morta, Deus ressuscita quando a gente chega. Não porque nós somos os bambambãs, não, mas é a chamada que Deus colocou na nossa vida. A unção do enviado. Então, essa coisa aí, cada país é diferente, cada situação que ele coloca à minha frente é diferente, e é muita experiência. Por isso que eu disse no início que não sabia como contar, como especificar a experiência, uma experiência que marcou na minha vida, como especificar, porque todas as vezes que ele vai me convidar para ir para um país levar a palavra, é sempre uma experiência marcante, sempre. Agora em Petrópolis, né? Um tempão que eu digo que quase um mês. A gente queria que ela ficasse, tá, gente? Tá, Goiânia? Escutou, né, Goiânia? Pois é, mas tudo bem. A gente perdoa, liberando perdão no meu coração para Goiânia. Eu queria saber o seguinte: qual a mensagem que você deixa para Petrópolis? E olha, ano que vem eu sei que a tua agenda tá cheia, mas tem vaga para Petrópolis. Glória a Jesus. Deixa uma mensagem e faz uma oração para encerrar o programa hoje. Está contigo, tá? É assim, Petrópolis precisa posicionar, Petrópolis precisa despertar, Petrópolis precisa acordar, porque quer vocês queiram, quer não, Petrópolis é um lugar em que o inimigo está tentando adormecer. Está tentando adormecer, trazer um adormecimento do ponto de vista de pastores, do ponto de vista de igrejas. E é a hora que Petrópolis tem que unir. Eu louvo a Deus pela vida do seu esposo. O seu esposo e a senhora também, vocês são corajosos. Vocês romperam em Petrópolis, vocês estão rompendo com Deus. E o que acontece? Todos os pastores dessa cidade têm que jogar por terra o orgulho, têm que jogar por terra a vaidade, têm que jogar por terra o eu sei, eu posso ir na minha igreja. Isso tem que jogar por terra, porque o próprio inimigo, ele tem estratégias de unidade, não de união, de unidade. Não é a união que Deus quer, porque união é um grupo de pessoas que se junta, que tem a mesma filosofia, que tem a mesma coisa, mas na hora quando a coisa aperta, essa união se desfaz. Agora, a unidade é tendo Cristo como cabeça. E é isso que os pastores dessa cidade têm que unir. Os pastores de Petrópolis têm que se unir. Têm que jogar por terra todo o orgulho, jogar por terra toda a meninice, jogar por terra tudo que eles pensam, que eles acham, e entrar em unidade com o Comep, né? Entrar em unidade com o Comep, que é para erguer a cidade, para levantar a cidade. Porque a unidade é a coisa que funciona. Então, é isso que eu oro, é isso que eu peço, que cai por terra toda divisão, que cai por terra todo o saber humano, que cai por terra tudo que os pastores pensam, os pastores de outra denominação, que venham se unir todos, sabe, em prol desse evangelho, porque o nosso foco aqui é salvar almas. O foco em Petrópolis é levantar a igreja para salvar almas, para libertar, para dizer que Cristo é o Senhor, para dizer que Cristo veio para aniquilar toda a obra de Satanás, e que Satanás só veio para matar, roubar e destruir. E que enquanto nós continuamos divididos, nós estamos fazendo tranquilamente a vontade do diabo, e não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo tranquilamente a vontade do diabo. Quando o Senhor Jesus, só uma parte aqui, quando o Senhor Jesus deixou as 7 igrejas do Apocalipse, Ele não deixou as 7 igrejas do Apocalipse numa ótica de divisão. Não, Ele deixou os 7 tipos de igreja. São os 7 tipos de igreja, de como a igreja do Senhor Jesus Cristo ia se reger aqui. Lá tem vários tipos de igreja, mas não está dizendo que uma vai pregar só para aqueles e fica ali, outra vai pregar só para os outros e fica ali. Não. Porque o próprio Jesus era a unidade. Então ele não podia pregar contra a unidade, ele não podia falar contra a unidade. Se nós somos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, se nós queremos perpetuar o exemplo do Senhor Jesus Cristo aqui, nós devemos perpetuar a unidade. Nós devemos ficar naquele Salmo 134. Tem que ser o salmo da nossa vida, tem que ser o salmo de Petrópolis, tem que ser o salmo da igreja em Petrópolis, tem que ser o salmo do Comep, e os pastores têm que jogar por terra esse orgulho, tem que jogar por terra esse negócio que acaba por se tornar vaidade, e dar as mãos e caminhar, porque Jesus é o Senhor. E sendo Ele o Senhor, não tem outras cabeças, não tem outra situação, porque o corpo tem uma cabeça. Se ficar com 2 cabeças, é um monstro. E quando a gente não faz aquilo que o corpo, que a cabeça está mandando fazer, a gente se torna um monstro. Nós aqui ainda não, aqui em Petrópolis é que o filme ainda não caiu em certas igrejas. Pensando nós que estamos fazendo melhor, pensando nós que nós estamos arrasando, nós estamos criando uma outra cabeça, com uma cabeça principal que já existe. E aí vira um monstro.
Amém, igreja? Amém, amém, pastor? Amém, igreja? Amém, pastores? Por amor de Deus, pastor, nós vamos nos unir aí, nós vamos quebrar toda essa divisão, nós vamos quebrar tudo isso que o Senhor Jesus não está trazendo. O Senhor Jesus não pode trazer uma segunda visão. A visão que nós temos que ter para Petrópolis é a visão da unidade, é a visão da conquista. Essa conquista só pode ser feita se nós todos regressarmos às mangas e cultuamos um só Deus e uma só unidade. O problema aqui em Petrópolis é a falta de unidade. E isso já está caindo por terra em nome de Jesus. Vamos orar então, você que está em casa, você que está precisando de uma bênção, você que está precisando de vitória, você que está precisando que o Senhor te levante, você que está precisando que o Senhor dê uma reviravolta na sua vida. Uma coisa eu te digo, duas coisas você precisa para que isso aconteça. Primeiro, você precisa ter fé. Segundo, você precisa posicionar. Se você posicionar e ter fé, você pode crer que o nosso Deus, ela é suficientemente poderoso para resolver o seu problema. Ainda que o homem coloque um ponto final, Deus vai lá e coloca a vírgula, porque quem dá o ponto final é o Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, eu quero ministrar para essa Petrópolis, quero ministrar para esse irmão, para essa irmã, para esse pastor, para essa pastora, para essa bispa, Senhor, que está em situação difícil, que está com problemas, Pai, que está passando uma situação, Deus, que eles não sabem mais o que fazer, não sabem mais o que falar. Senhor, Tu és o autor da vida, Tu és o autor da conquista. Senhor, Tu és o autor, Pai, que quando abres a porta ninguém pode fechar e quando Tu fechas a porta ninguém pode abrir. Senhor, eu coloco mesmo esse meu irmão, essa minha irmã, independentemente, Senhor, de ser pastor, de ser missionário, de ser o que for. Deus, eu coloco nas Tuas mãos, Pai, porque todas as pessoas, Pai, foram feitas por Ti. És Tu que comandas, és Tu que direcionas, tudo é feito por Ti e para Ti. Então, Senhor, nessa hora, Deus, visita cada lar, nessa hora, Senhor, visita cada necessidade, nessa hora, Senhor, traz à memória aquilo que dá esperança no coração do Teu povo, nessa hora, Senhor, revive, Pai, aquilo que traz esperança no Teu povo, que é para eles saberem que Tu ainda estás no trono, para eles saberem, Senhor, que Tu és o autor da vitória, para eles saberem, Senhor, que operando Tu, ninguém pode impedir. Existe maior coisa, existe coisa grande demais que o nosso Deus, que fez os céus e a terra, não possa fazer. Não existe. Então, irmão, toma posse da tua vitória, toma posse da tua conquista. Confia, irmão, confia que o nosso Deus, Ele abre o mar vermelho, que o nosso Deus, Ele nem que tenha que mandar o mar para limpar tudo, mas Ele vai te dar vitória, ainda que você esteja entrando dentro da água, como foi a situação de Pedro. Deus vai lá, Jesus vai lá e vai te levantar e vai caminhar contigo, mas Ele vai te dar vitória. Creia somente, acredite, creia que o nosso Senhor, Ele abre tudo para te dar vitória. Creia, acredite e tenha fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, missionária. Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Amém. Até a próxima, irmão. Continua orando pela minha vida, porque você não pode ir, mas eu vou. Mas vou com as suas orações e com o suprimento de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, gente. O programa Cristo em Nós fica por aqui. Amanhã, 6h30, hein? Beijo. Graça e paz.